Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Cartão Black Podcast, a sua fonte de empreendedorismo na educação física. E hoje a gente vai conversar com Franklin Robust. Um segredinho aí para vocês, ó. A pessoa que me motivou a entrar na educação física foi esse cara aqui, que foi o primeiro instrutor de academia que eu tive lá na academia do Grêmio Náutico União. E eu comecei na educação física, ele era instrutor personal e hoje a gente vai falar sobre preparação física no futebol, sobre ciência dentro do alto rendimento e sobre os bastidores do futebol dentro da dupla Grenal, como que é feita a preparação física dos atletas que a gente vê na TV hoje e como que é feita toda a parte científica para que os atletas consigam performar no seu mais alto rendimento, tendo longevidade e excelentes resultados. Então, se você gosta de futebol, esse é o episódio para você não tirar o olho e não desligar o som em nenhum momento, porque senão tu vai perder coisas preciosas. Edu? Seja bem-vindo, Frank. É um prazer te ter aqui. Então, como o Gabi puxou aí, a gente vai falar muito sobre preparação física, fisiologia, né? Além do futebol, além das 4 linhas, né? Coisa boa. É um prazer receber aqui, Frank. E pro pessoal já te conhecer um pouquinho, quem é o Frank de hoje? O que o Frank faz hoje dentro da sua profissão? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Gabriel, grande amigo meu aí de longa data, também conhecendo pessoalmente hoje. Hoje o Franklin, né? O Franklin é o preparador atlético do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tenho trabalhado com futebol já faz alguns anos, desde 2017. E hoje eu venho trabalhando com os atletas ali do grupo principal, né? Tentando cada vez mais trazer a melhora da performance dos atletas e também trazer a disponibilidade desses atletas, né? Quanto mais disponíveis eles estiverem para o elenco, para a comissão técnica, mais vai estar apto, né? Para atuarem nas 4 linhas dos jogadores. Então, tu é o principal responsável pelo rendimento do campo do atleta, pela parte de preparação física, digamos assim, da parte de reabilitação até a parte funcional dele de treinamento. Exatamente. Eu trabalho hoje já com a reabilitação, né? Quando o atleta cai no departamento médico, né? Então, participo de todo o processo de reabilitação. A gente chama o return to play do atleta, né? Então, ele começa lá na fase clínica com os fisioterapeutas, depois passam pela minha mão dentro da academia, faço essa transição com eles no campo também para a gente atingir alguns trabalhos de métricas para poder disponibilizar eles de volta para a comissão técnica e poder estar trabalhando de novo junto com o grupo principal. Gabi, o Franklin, professor de educação física, debate e conversa com médicos, com fisioterapeutas, Exatamente. com os boleirão, Com os certeza. boleirão. Então, tipo assim, a educação física, ela pode debater com qualquer tipo de pessoa. A gente não é os burros de academia, né? Os que jogam bola somente, né? E tu acha que um time do tamanho do Grêmio não ia fazer uma seleção assim minuciosa para escolher o cara que vai ser decisivo no tempo de recuperação que o jogador vai levar para estar no gramado? Então vocês veem, a educação física, ela chega nesse nível de preciosidade. E o Franklin começou com muitos de nós na academia, no salão, e foi se especializando até chegar num dos maiores clubes do Brasil. Então isso é muito legal para você se motivar e às vezes pensar, pô, eu tô recém na academia aqui, olha onde que a academia e o treinamento de musculação podem te levar. Muito legal. E só uma já pra puxar, Frank, pra tu já dar no meio da galera que assiste, Claro. que a gente gosta de dar no meio de todo mundo aqui que assiste. Por que o Frank tá nessa posição? O que o Frank tem de diferente? Por que tu conseguiu chegar nessa posição? Olha, eu posso dizer para vocês que eu sou um cara inquieto, né? Eu sempre fui um cara inquieto dentro da minha profissão. O Gabriel sabia desde o tempo do Grêmio Náutico União que eu não era um cara conformado, né? Simplesmente a passar o mesmo treino para todo mundo. Então, eu sempre fui atrás do conhecimento, né? Que eu acho que é a base principal para nós da área da educação física. O que a gente mais busca, na verdade, ou deveria buscar, é o conhecimento para cada vez estar avançando mais, né? Progredindo mais dentro da profissão, e foi o que me motivou. Eu sempre fui um cara inquieto, como eu falei para vocês, então eu fui atrás de cursos, né? Quando o treinamento funcional começou a aparecer lá em 2014, 2015, eu fui um dos primeiros aqui, posso dizer, talvez em Porto Alegre, que me enfiei de cabeça nisso, fui fazer cursos fora aqui de Porto Alegre, fui para São Paulo, fui para Rio de Janeiro, e cada vez que eu fui me aperfeiçoando mais, eu fui me enfiando cada vez mais de cabeça nesse meio, e eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero chegar até um clube de futebol, algum clube grande, de expressão grande, onde eu possa trabalhar dentro do que eu gosto de fazer, mas com performance e ciência também, que sempre foi a minha base de inspiração.
Coisa E boa. como é que foi pra tu começar a trabalhar no Grêmio? Como é que foi o teu primeiro contato com jogador de futebol? Tu tava lá dando aula de personal, o Franklin trabalha numa das maiores academias aqui de Porto Alegre, que é a Bodytech, do Sim. Iguatemi. Como que chegou esse primeiro contato? Tu tava trabalhando com que tipo de aluno? Qual foi o primeiro jogador que te abriu essa porta? Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, eu comecei, na verdade, lá, como eu falei para vocês, em 2017, 2018, já trabalhando já com performance de alguns atletas dentro do clube, né? Dentro do Grêmio Náutico União, eu já estava vindo com a preparação física do tênis. E nisso, nesse meio tempo, um colega meu de profissão, o Rafael Barlese, ele já estava trabalhando já com alguns atletas do Grêmio, me chamou para trabalhar com um atleta que estava precisando performar, que era o Beto da Silva, um peruano que estava parado ali no Grêmio, não estava conseguindo trabalhar. E eu comecei a fazer esse trabalho com ele, né? Então, comecei a desenvolver ali esse meu primeiro lado, digamos assim, voltado mais para o futebol. E a partir daí eu comecei a aparecer, assim, em alguns trabalhos também relacionados a isso, né? Voltados para o futebol, e eu comecei a me enfiar cada vez mais de cabeça nesse tipo de trabalho, de treinamento, dentro das próprias academias. Então, ou eu levava para algum espaço específico que eu tinha que reservar, ou dentro da academia eu tentei fazer o meu QG, digamos assim, né? Para trazer esses atletas para dentro, né? Tanto que, na época, até um outro colega meu trabalhava comigo, também com outros jogadores de futebol, e a gente conseguia fazer esse trabalho lá internamente dentro da academia. Eu vi alguns vídeos, eu inclusive presenciei presencialmente lá na academia, na Bodytech, o Rafael Sobis indo treinar contigo. Como é que foi Exatamente. essa preparação do Sobis? Por que ele te procurou? Como é que foi o trabalho que ele fez? Então, o Rafael Sobis é um cara fantástico, assim, um grande amigo meu. E a gente acabou se conhecendo em 2020 na pandemia, né? Então, ali bem no início da pandemia, os campeonatos pararam e o Sobis estava no Ceará na época. O Sobis chamou o Rafael, que era o nutricionista dele, e o Rafael me comunicou assim: Franklin, preciso que tu arrume um espaço para treinar um jogador, eu vou te mandar o Rafael Sobis. E eu, pô, com certeza, né? Fui atrás, consegui um CT de um amigo meu, reservei ele por 2 meses e fiquei trabalhando com o Sobis ali. Então, um cara de alto nível, um baita profissional, a gente fez um grande trabalho, assim. E aquele ano ele conseguiu fazer uma performance incrível ainda dentro do Campeonato Brasileiro. E foi fantástico trabalhar com o Rafael Sobis. E qual é a principal diferença entre trabalhar com uma pessoa que busca hipertrofia e um jogador de futebol que busca melhora de rendimento no futebol? É totalmente diferente, né? Porque a hipertrofia é uma questão mais estética, eu diria, né? As pessoas buscam mais, assim, questão de se sentir bem, né? Questão da academia voltada para a saúde, para o corpo, para, enfim, para questões estéticas mesmo, né? Já o atleta de futebol, não. O que a gente está buscando ali, além, claro, da saúde, é que ele performe, né? Então, a questão do treinamento, ela vai ser sempre mais exigida, digamos assim, né? Então, a gente tem que ter uma rotina mais regrada, né? Na questão de alimentação, de sono, principalmente, né? Na questão dos treinamentos também, a parte de recovery, né? Porque quanto mais o atleta conseguir se recuperar para a sessão seguinte do treinamento, melhor, né? Então, não que isso não ocorra no fisiculturismo, né? O pessoal da hipertrofia também existe, né? Com certeza, mas a questão da performance, né? E não gerar essa lesão, né? Porque tem essa questão da lesão, principalmente, que eu acho que é o mais importante, porque quem faz a musculação, enfim, trabalho mais voltado para hipertrofia, não tem tanto esse desgaste, né, de potência muscular, né, de performance. Então é um trabalho totalmente diferente que a gente desempenha com eles. Tu sempre fala, a gente já conversou na interna ali, a gente sempre fala de descanso, recovery, sono, né? Sim. Eu já ouvi uma frase, não vou me recordar de quem, e gosto muito da frase, tu vê o condicionamento físico do atleta, o melhor perfumado é o que demora menos tempo pra se recuperar. Exatamente. Quanto mais condicionado tu for, é porque tu demora menos tempo pra te recondicionar pra fazer a mesma tarefa que tu já fez. Exato. Então, tipo assim, quanto mais tempo tu demora, menos preparado tu és. O ideal é que a gente consiga recuperar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Quanto mais bem condicionado, mais rapidamente tu deveria se recuperar, Deveria né? se recuperar. Exatamente, só que aí a gente entra numa questão de demanda, né? De gasto, né? Energético. Então, se tu tem uma demanda de gasto energético muito alta, uma demanda muito alta, intensiva, extenuante, o teu tempo de recuperação automaticamente ele vai ter que ser um pouquinho maior. E se tu não consegue ter esse tempo suficiente, tu vai ter que entrar com alguns recursos de recovery, como a gente estava conversando antes, para te poder acelerar esse processo, entendeu? Então, quanto hoje a gente tem bastante
recursos, né, para fazer essa parte do recovery. E eu acho que a gente tem avançado muito nessa questão também. E tem sido muito importante dentro do esporte essa recuperação mais rápida dos atletas. Só para o pessoal conseguir visualizar bem como é que funciona o teu trabalho. O que acontece quando o jogador recém é contratado pelo Grêmio, por exemplo? O Gabriel Merlin, contratado no lugar do Soares, eu ia falar, pô. Não pode ser? Pode, Camisa 9. Isso é um mundo imaginário, bastante. 9 do Grêmio. O Gabriel Merlin foi apresentado. O que tu vai fazer com ele, Frank? Então... Vou fazer nada. O presidente dizer que aconteceu um erro. Devolve. Mas enfim, vamos supor que o Gabriel Merlin tá vindo lá do Barcelona, né? Olha só. Acabou. É uma moral que eu dei pra ele, cara. Eu vou escutar isso pra Daí o Gabriel chegou lá do Barcelona, assinou o contrato dele aqui, então ele tem que passar por uma bateria de testes com a gente, né? Testes funcionais, principalmente. Então, dentro da fisioterapia, a gente faz os testes de flexibilidade, enfim, os testes mais funcionais voltados ali para a área da fisioterapia. Na parte cardiológica, ele vai fazer um teste cardiológico de esteira também, né? Então, a gente também tem esse protocolo dentro do hospital hoje, Moinhos de Vento, que o nosso médico, o Anderson Dornelles, que faz esse protocolo de teste de esteira. E depois ele passa conosco lá no CT para a gente fazer uma bateria de testes também de força, né? Força e funcionalidade de força, que seriam dentro de equipamentos modernos que hoje a gente tem, que são os VAL de performance, que eles avaliam não somente ali, né, no visual que a gente consegue identificar ali a força do atleta, mas a gente consegue, através de gráficos gerados através de uma tela de computador, né, ele transmitir todos os dados em newtons da quantidade de força desse atleta. Então, por exemplo, um teste nórdico, NordBord, que a gente usa, a gente consegue ver se ele tem uma simetria de força na perna direita, perna esquerda, através da força de newtons dele. O gráfico nos mostra isso automaticamente na hora, a gente consegue gerar um relatório e gerar um protocolo também para a gente poder depois trabalhar essa deficiência, se ele tiver no caso, ou não, né? Então, a gente consegue, dentro dessas baterias, avaliar essas forças, essas diferenças, as simetrias, para poder passar depois, dentro com a comissão técnica e com a preparação física, montar a estrutura de trabalho desse atleta. Conta um pouquinho mais detalhes de como que funciona esses aparelhos da Vault, que é para isometria, ele funciona também para força, bem detalhadamente para a galera conseguir visualizar, porque isso é o top do top de modalidade. Eu vou falar assim, eu acredito que sim, hoje a gente tem o mais moderno no mercado a nível de avaliação e treinamento também, né? Porque o VAL de performance, ele consegue te trazer em tempo real a força que tu tá aplicando, a simetria, se tu tá colocando mais força de um lado ou de outro, né? E também gerar protocolos de treinamento através disso. Então, todo mundo hoje tem visto assim, que o treinamento isométrico, ele um treinamento extremamente eficaz para ganho de força e também para preservação do tendão, né? Então, a gente consegue gerar menos lesão, né? Menos lesivo para o atleta fazer um treinamento isométrico. E dentro desse ambiente controlado da VAL de performance, né? Dos equipamentos da VAL de performance, a gente consegue também monitorar isso e acompanhar a evolução do atleta. Então, a gente consegue, como eu falei para vocês, tem o NordBord, que é um aparelho para fazer, além do teste nórdico, os exercícios de nórdico também, né? Para a cadeia excêntrica ali do movimento de isquios tibiais. A gente também tem o Force Frame, que ele é um aparelho, parece uma trave assim, quadradinha, mas tu consegue, através de sensores que tem dentro dele ali, fazer força interna para isometria de adutores, força de glúteo para fora também, para a gente trabalhar os abdutores. E também os flexores de quadril a gente consegue trabalhar ali. Também a gente consegue, numa posição em decúbito ventral, trabalhar posterior, né, os isquios. Então, tem uma série de exercícios que a gente consegue trabalhar de forma isométrica, como pré-ativação ou como treinamentos também para os atletas. Para quem tá com dificuldade de imaginar, é como se fosse uma eletromiografia. Exato. Não sendo invasiva. Exato. Que a gente consegue acompanhar ali em tempo real todo o gráfico que é gerado também, né? A antiga eletromiografia, né? A antiga eletromiografia. E a plataforma de salto, né? Então, muita gente já deve ter visto, assim, aquelas plataformas de salto que os atletas pulam para a gente ver a questão do salto vertical e o contramovimento, enfim. E dentro dessa plataforma também a gente tem esse mesmo processo. Então, na plataforma de força, a gente consegue avaliar, além da força, a capacidade explosiva do atleta de salto, o nível de fadiga. Então, também é um indicador de fadiga para nós. Por exemplo, um pós-jogo, normalmente a gente coloca a plataforma da Vald para avaliar todos os atletas. Eles passam, fazem 3 saltos ali, e a gente consegue saber se
relacionado com a última avaliação dele de salto, se ele está entrando em fadiga ou não. Porque se ele não performar com a mesma altura que ele fez, pode ser um indicativo de que ele esteja em fadiga em função do jogo, enfim. Não da conseguiu carga de aplicar a mesma trabalho. potência que ele aplicava normalmente, no caso. Exatamente. Por exemplo, eu salto 41 centímetros, normalmente. Daí, naquele dia pós-jogo, eu fui lá e saltei 31. Significa que eu já tive um déficit grande ali no salto, né? Da minha potência, que eu possa estar fadigado em relação ao jogo passado. Outro grupo importante que o Franklin trabalha, que não é só a parte do jogador entrando no clube, mas é a reabilitação. Quando tu tem um jogador, por exemplo, que está voltando de uma lesão de adutor, o jogador se lesionou no campo, Sim. lesionou o adutor, foi para o departamento médico, fisioterapia e médico liberaram para ele voltar para o treinamento. Como que tu utiliza a parte de treinamento para ele se reabilitar e esses equipamentos da Vault? Só pra gente continuar no nosso teatrinho, o Gabriel Amelin, no primeiro jogo, vindo do Barcelona, ele se machucou, Se doutor. machucou o adutor. E agora ele tá... Chegou bem preparado. E agora ele tá ganhando 2,5 milhões, porque ele veio do Barcelona, Sim. tá no DM. Agora vai chegar pro Frank. Frank, precisamos botar esse cara pra jogar, Frank. Bora, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Primeiro ele vai fazer uma imagem, né, um exame de imagem lá com os médicos, e dentro daquele exame de imagem vai mostrar qual é o tipo de lesão que ele teve. Lesão grau 1C no adutor, digamos assim, e aí já vai ser pré-estipulado um período de recuperação para ele. Grau 1, tudo certo. Grau 1, tudo tranquilo. 3, 4... Daí já complica. Já complica. Daí a gente tem 2 semanas para recuperar o Gabriel Amelin, tá? Grau 1, coisa leve, grau 1C ainda, né? Então, o que acontece? Saiu da imagem, ele vai cair lá na fisioterapia. Então, dentro da fisioterapia, ele vai ter alguns dias de clínica, né? Que seria um trabalho mais com trabalho de ondas de choque, laser, ultrassom, né? Trabalho de manipulação também. Então, a gente vai fazer essa parte mais clínica com ele para acelerar esse processo de recuperação. No momento que ele estiver apto de sair da fase clínica pelos fisioterapeutas liberarem ele vai cair na academia comigo. Então, ele vai fazer já o trabalho de recondicionamento para ir não perdendo o condicionamento físico dele. Então, a gente já vai reforçar a musculatura não lesionada. Por exemplo, o resto das outras musculaturas ele pode continuar trabalhando e especificar alguns exercícios para aquela região que foi lesionada em relação a ele. E também o trabalho cardio que não pode parar. Saímos dessa fase que a gente chama de fase 2, que é a fase da academia, a gente já entra na fase 3, que daí é a transição para o campo. Ele já foi liberado para o primeiro contato com a bola. Daí ele vai fazer primeiro os trabalhos coordenativos, de agilidade, de movimentação, deslocamento, troca de direção, para num quarto momento, que seria a fase 4, ele começar realmente já ter um contato maior com a bola, ter as ações mais específicas de jogo, né, movimentações mais direcionadas para a posição dele, e nisso já entra as métricas que a gente precisa bater, né? Então, normalmente são as 4 métricas principais, que são a distância total, né, que é normalmente o que ele faz num jogo, né, de futebol, o percurso que ele corre, as ações intensas que ele pratica também durante uma partida, as distâncias em alta velocidade, né, que são no máximo até 20 km por hora, e as distâncias em sprint, que são distâncias que ele corre acima de 25 km por hora. Então, a gente faz um misturado disso tudo, né, baseado com o trabalho, com a carga de jogo dele, desmembra isso e vai evoluindo ele dia a dia até ele conseguir chegar nesse nível de novo. Isso tudo é avaliado por aquele coletinho que os jogadores usam durante os jogos e os treinos. Exatamente. Aquele coletinho é o GPS, né? Sim, a gente sim, coloca sim. o GPS, todos os jogadores têm o seu GPS. A gente mudou até o nosso sistema de GPS esse ano. A gente está com a Catapult, que é uma empresa mundial, né? Dá pra ver tem a marca dela aí. E o sistema de GPS, hoje em dia, ele é fundamental para a gente poder ter o controle de carga de trabalho, né? Então, toda a carga de trabalho gera um relatório. Esse relatório é transmitido para todo mundo da fisiologia, da preparação física, da comissão. E todo mundo tem esse controle diário de como estão os atletas. E uma pergunta, não sei se você vai saber me responder. Como é que era feito há 20 anos atrás isso? Então, eu vou te falar nem há 20, vou dizer há 5 anos atrás. Tá, sem o GPS, né? Não tinha GPS, tudo era subjetivo. Então, o controle de carga, de trabalho, de treinamento, a maioria era feito subjetivo. Porque um esporte coletivo que tem impacto, né? Tipo assim, é diferente de vôlei, né? Claro. Não tem impacto. Impacto contra um oponente, né? Tênis, vôlei. Sim. Ou futebol, basquete, pode ser parecido. É muito subjetivo, né? É, totalmente subjetivo. Se não tiver uma coisa pra mapear realmente o que ele tá fazendo... A preparação física, assim, ela se baseava muito em metragem, né? Então, assim, normalmente, assim, preparadores físicos mais da antiga tinham um protocolo de... O atleta tem que correr 7 km por dia, 8 km por dia. Então, esse era o protocolo que eles tinham
baseados no trabalho deles antigamente, né? Então, muito subjetivo, como eu falei, vinha de cada um, né? Cada treinador, cada preparador tinha o seu método de trabalho. Tem uns que até hoje ainda aplicam isso, por incrível que pareça. Ultrapassados, no caso. E a gente também tem que ver um cenário ideal, né? A gente tá falando de Grêmio, né? Uma das maiores potências do futebol brasileiro. Não é a realidade de vários clubes do Brasil, né? Se a gente for ali no São José... Não, claro. O apetrecho que tu tem, tu tá no top 10, top 15 do Brasil, né? Exatamente. Lógico. Agora, se a gente for num clube do interior, talvez eles não tenham esse equipamento de controle, de carga de controle. Daí vai ser diferente para eles. Total. Eu me lembro agora, na meus auros de futebol, tinha uma época, eu joguei no Grêmio nos 10, 11 anos, que toda segunda-feira era 10 tiros de 1.000. Não importava o que aconteceria no final de semana, velho. 10 tiros de 1.000. Sabe o que é 10 tiros de 1.000? Cara, tu separava por grupo. Era o grupo que fazia pra 2,30, o grupo que fazia pra 2,40. Eu ia com os goleiros. Bem de boa. É tenso? Não, o próprio Ronaldo Fenômeno, ele reclamou disso depois da lesão que ele teve, do tipo de treinamento que eles faziam, que era só tiro, só corrida. E ele, eu não preciso treinar isso. Não é esse tipo de treinamento que é ideal. Mas pra te ter uma ideia, a escola europeia é assim, né? Se tu for pra Europa, pra Espanha principalmente, eles trabalham muito essa questão de metragem. 5, 6, 7K por dia, rodando, e deu, entendeu? Não tem academia, tanto que lá na Europa tem muitos jogadores que têm seu preparador físico pessoal no contraturno, né? Eles vão pro primeiro turno fazer o trabalho de campo, que seria esse trabalho de metragem, enfim, trabalho mais técnico também. E o segundo turno tá a parte da academia de reforço muscular, eles têm um preparador pessoal que acompanha eles. Mas até há pouco tempo atrás, eu não sei se agora ainda, tu pode me corrigir, era 2 turnos de treino no futebol brasileiro, né? Ainda é. 2 turnos, ainda é. Aqui no Grêmio a gente tem 2 turnos. 2 turnos de treino, perfeito. Na Europa, cara, os caras têm 2 horas por dia, velho. E nem isso de vez em quando. Os caras têm a pré-temporada, que é em temporada ali que os caras estão fazendo amistoso agora nos Estados Unidos. Os caras estão nos Estados Unidos fazendo amistoso. Fizeram um mês de preparação física. Que é talvez outro tipo de atleta, outro tipo de performance, né? Mas daí eu puxo um pouquinho porque eu aprendi de fisiologia, Frank, e eu sou muito ligado ao mundo do CrossFit, né? Sim. E o cara não tem que ser bom em nada, mas ele tem que ser mais ou menos em tudo pra conseguir ser campeão daquela modalidade. E a principal valência física de um atleta de CrossFit é o condicionamento físico, é aguentar a pressão em momentos decisivos de dor, de cansaço e tudo mais. E tem até a famosa curva, não sei, a curva Pain Cave, né? Que é a hora que tu tem que aguentar a dor, que é a hora da desgraça. E a gente trabalha muito condicionamento físico em baixa intensidade para melhorar a tua capacidade respiratória. Consequentemente, tu consegue não alavancar a tua frequência cardíaca para gerar lactato naquela parada. Consequentemente, arde menos e tu se desgasta mesmo, grosseiramente falando, né? Claro. E é feito também esse trabalho dentro da performance do futebol, de, tipo assim, trabalhar em baixa intensidade pra tu ser mais apto em alta intensidade? Não. Tá. Isso não existe. Porque, tipo assim, a preparação de atleta de CrossFit, eu preparei alguns, tá? As primeiras 8 semanas, velho, 2 turnos de treino, só que o primeiro treino do dia é correr 45 minutos em baixa intensidade. Quando a gente fala em baixa intensidade, é correr pra 130, 140, dependendo, logicamente, da idade e tudo mais. 40 BPM, velho, conversando. Só que isso, o cara começa a correr no primeiro dia, ele corre 4 vezes na semana. Ele corre a 140 BPM e vai fazer 6 km. Só que no último dia da preparação, ele tá fazendo os mesmos 140 BPM, só que ele faz 9 km. Ele aumentou velocidade, não aumentou BPM. Ou seja, ele tá mais condicionado. Tá mais condicionado. Muito mais condicionado. O cara aumentou 3 km em 8 semanas. Claro. De corrida. Isso já aconteceu comigo já. Não eu, o meu atleta. A gente aumentou a corrida dele em 3 km em 8 semanas na mesma frequência. Mas você tá falando só de corrida daí. Não, só desse... de corrida. Por quê? Porque era o período de base dele. E ele tinha que se... Aí depois a gente para, né? O que a gente faz com a galera de CrossFit, que é mais ou menos o que tu faz com futebol na reabilitação. Tu pega ele zerado. Ele tá em marcador. Condicionamento físico 0, força 0, ginástica 0 e outra coisa 0. Agora a gente vai preparar ele condicionamento físico. Vamos subir pra 5, o resto tudo 0. Agora a gente começou a trabalhar força com ele. Vamos subir 4 força, o condicionamento fica pra 4. Aí a gente 3... Daí no final da preparação ele tá 2, 2, 2, 2. Ele aumentou, ele subiu pra 2. Agora ele vai começar do 0, só que agora vai começar em 2, 2, 2, 2. E assim a gente vai indo com ele. Porque tu não tem como treinar toda a valência física o tempo todo. Não. É irreal isso. Isso não existe.
Exatamente. O cara tá no hype o tempo todo. Tu tem que levar o cara naquela... Vamos bem. Ele vai perder. O jogador de futebol, ele é bem condicionamento... O que eu tava falando pra ti antes. A gente tem primeiro a pré-temporada no ano, né? Então, dentro da pré-temporada ali, a gente explora todas as valências possíveis. E depois a gente tenta fazer a manutenção dessas valências durante o ano. Até porque não tem tempo, né, Frank? Não tem tempo, como a gente estava falando antes. Então, a gente tem jogo domingo e quarta. Né? Então, a gente tem 3 grupos de trabalho. O grupo 1 que jogou, o grupo 2 que não jogou e o grupo 3 que normalmente são os não relacionados por algum motivo, ou porque já tem muita demanda. O Berlim, lá. que não ia ser relacionado mesmo. Porque eu tô voltando. Tá voltando de lesão. E dentro desses 3 grupos, a gente tem que conseguir fazer um trabalho. A gente tem que conseguir fazer o trabalho igual para esses 3 grupos, entendeu? E manter eles sempre na mesma linha de volumetria, né? Exatamente, de volumetria. Então, essa que é o nosso maior quebra-cabeça para fazer. Porque a gente nem sempre consegue. Porque acontecem as demandas do jogo, né? Então, por exemplo, assim, num jogo, a gente não tem o grupo 2 inteiro, o grupo 1 inteiro 24 horas, porque alguém machucou, alguém lesionou, alguém tá fadigado demais, alguém teve alguma intercorrência no jogo, enfim. Então, a gente vai ter que conseguir dosar isso, fazer o recovery do cara e deixar o cara condicionado ainda para quarta-feira tá jogando de novo. Né? Então, o período é muito curto. Hoje, o que atrapalha mais para nós hoje é o calendário brasileiro. Né? Então, se a gente tivesse um calendário mais espaçado, a gente teria uma programação mais adequada para fazer esses protocolos todos. Né? Até a própria desenvolvimento do jogo, por exemplo, a seleção brasileira feminina agora nas Olimpíadas teve 3 jogos com acréscimo de 18 minutos. Sim, inclusive os árbitros do teu timinho aí, ó, esse teu grupinho de árbitro, são, pra não falar nada, olha, 19 minutos, 18 minutos, 16 minutos. É que nem o Chagas, até empatar. Até empatar, Chagas, até empatar. E tipo assim, tu não tem como prever isso. Não. Aí o cara daí calcularam, tá? As meninas do Brasil jogaram 90 minutos a mais. Eu queria saber a metragem delas do jogo. Agora tu imagina, pensa tu no departamento lá. Caramba, velho, o que a gente tava proposto, ela jogou um jogo a mais. Sim. Minha dúvida é justamente ao encontro disso. Como que periodiza treinamento dentro de um calendário que tu vai jogar na quarta e no domingo? Como que é feito os outros treinos, tanto na academia quanto no campo, dentro desse calendário? Toca pra cima e pega um papelzinho. Mais ou menos isso. Não, a gente tem um microciclo semanal, né? Toda semana a gente monta um microciclo, né? Baseado em cima dos jogos que vão acontecer na semana. Então, depende se o jogo é domingo, quinta, quarta. Enfim, no sábado a gente vai organizar o microciclo da semana de trabalho. Então, a parte da comissão técnica, ela vai montar os trabalhos de campo. E dentro do trabalho de campo, a gente tem que casar com os trabalhos da academia. É o campo que manda. É o campo que manda. Mas o que manda também é as questões, como eu estava falando, sobre recovery. Né? Então, isso é também a parte mais importante. Porque quem jogou no domingo não pode fazer um trabalho tão extenuante na segunda-feira. Precisa descansar, recuperar, porque já tem jogo na quarta. Então, a gente chama de o match day mais 1, né? MD mais 1. Então, nesse dia, o grupo 2, que foi o que não jogou, é o que vai fazer o trabalho maior de força para equiparar a carga de trabalho do grupo 1, do G1. E lá, no MD mais 2, que seria 2 dias após o jogo, esse grupo ele vai ter o estímulo de força para poder manter, né, o trabalho de potência, de força, enfim, para continuar mantendo esse trabalho de potência em condições de desempenhar e talvez performar. Se não tiver no MT mais 3, o jogo, né? Depende muito daí. Não, mas normalmente tem. Aí que tá o ponto. Normalmente tem, tá? Esse estímulo é necessário dar, mesmo assim. Porque a gente tem que dar, nem que seja que a gente chama de microdoses, né? A gente hoje trabalha muito no futebol com microdoses. Então, o que seria isso? Ao invés de a gente trabalhar um volume alto de 4, 5 séries, a gente trabalha às vezes com 1, 2 séries. E aí é mais específico, Frank. Exatamente, mais específico. Não então, é musculação básica, né? Não, a gente trabalha movimentos bem específicos já, principalmente voltados do esporte, como potência, né? Principalmente, né? Mudança de direção. Mas a potência muscular é o principal atributo que a gente busca nesse tipo de trabalho. O futebol tem uma característica muito própria, porque o mesmo meio de locomoção é o meio de finalização do atleta, né? Exatamente. Porque ele tem que ter discernimento ele tem que alcançar a bola, que é com as pernas, só que ele também tem que chutar a bola com as pernas. O vôlei, tu pode pular 20 vezes que tu vai ter força no braço ainda pra bater. Claro. Talvez tu vai pular mais baixo, tudo mais. Handball, mesma coisa. Tênis, mesma coisa. O futebol, o aparelho locomotor dele é o mesmo que também tem que... Executa, né? Executa, né? Exato. Que também tem que ter... É um cálculo diferente, né? Uhum.
É um cálculo diferente. Tipo assim, se tu pesar aquele aparelho locomotor dele, não é que ele não vai correr. Ele não vai nem conseguir fazer o básico, que é dar um passe bom. Daqui a pouco ele até se machuca num chute de bola. Eu já tive várias situações de ver jogadores se machucando chutando uma bola. Entendeu? Então, é bem comum isso já acontecer também, né? Esse contato da bola com a força ali, às vezes pode ocasionar uma lesão. E aproveitando esse assunto de lesão, dentro da tua realidade no futebol e dentro do que tu estuda, quais são as lesões mais comuns que ocorrem dentro do jogo de futebol? Eu vou te falar que hoje em dia, assim, ó, 2 músculos lesionam muito, né? Que são o adutor, clássico, né? Falar isso. E os isquiotibiais, né? Então, são os 2 mecanismos principais que os jogadores utilizam. Se a gente for analisar, né? O adutor, principalmente, em muito momento de passe, de chute, usa muito adutor. E até por abertura de perna, vai dar um carrinho, vai fazer uma passada para uma marcação. Enfim, normalmente a lesão de adutor dá por estiramento, né? Justamente por uma amplitude excessiva na hora do movimento. E a postera? E a postera é pela corrida, né? Pela corrida. É a corrida. A corrida, ela vai gerar um desgaste muito grande. Então, a gente tem trabalhado muito o treinamento excêntrico hoje em dia, né? Então, portanto, por que a gente usa tanto o nórdico e o runner, justamente para evitar esse tipo de problema. Então, a gente vai adaptando bastante, né, os isquiotibiais através desses mecanismos mais próximos que eles têm da corrida, né? A minha pergunta vai ser justamente sobre isso. Quais os exercícios que tu mais utiliza para ganho de potência e também para prevenção de lesão no futebol? Então, como eu falei agora mesmo, né, o nórdico, o exercício nórdico hoje seria o carro-chefe, né, para prevenção de lesões de isquiotibiais, justamente pelo fator excêntrico, né, do exercício. A gente nem tem utilizado muito a parte concêntrica, mais a excêntrica mesmo pura. É a caída, no caso. É né? a caída. Não se usa segura a caída. Segurar o máximo possível que tu conseguir Não ali. se usa tanto a cadeira flexora, a mesa Não, flexora, mais o cadeira controle do corpo flexora mesmo. e mesa flexora, vou te falar que a gente quase praticamente não usa. Então a gente usa mais o stiff, né? O stiff é um exercício também para cadeia posterior bastante Muito mais a utilizado. parte do treinamento funcional incluso, né? Exatamente. Tipo assim, sem maquinário e... Sem maquinário, mais a parte de peso corporal, enfim, ou então cargas mais externas que eles possam, né, trabalhar essa questão de funcionalidade, equilíbrio, estabilidade, tudo junto, né? E a gente usa muito os equipamentos da Kaiser hoje, né? Então, eu utilizo bastante, já utilizava antes, e sou bem adepto a eles, né? Então, a gente faz trabalho de potência, de arranque na caixa, subida na caixa, deslocamento lateral, tração lateral. O próprio equipamento de agachamento da Kaiser, ele tem uma resistência pneumática mais favorável para a gente conseguir, né? Porque o que acontece? Diferentemente das cargas de anilhas, por exemplo, os Kaiser, eles trabalham com uma carga compressiva pneumática, tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica, né? Então, tu tem um trabalho constante no movimento sem gerar nenhum tipo de... Não é aquele brusco, tipo assim, fazer só uma força e poder parar. Então a gente consegue manter o movimento mais constante, gerando menos lesão ali, prevenindo a lesão do atleta. E dentro da característica de treinamento, tu elencaria qual é mais importante, o volume ou a intensidade na preparação física do futebol? Acredito que sim, o volume, né? Então o volume é que manda tudo. Então se a gente tem um volume controlado da carga de trabalho, a gente consegue ter o controle. Porque eu falo assim, o futebol é um ambiente caótico, né? Por si só. Tanto é um jogo, né? É o caos imperado. O jogo tu não tem domínio de nada, né? Não tem domínio de nada. Então, quanto mais a gente conseguir ter um controle prévio disso, melhor. Então, a gente faz o ambiente mais controlado até o cenário mais caótico, que é o próprio jogo, né? Porque tu já viu que o futebol é o único esporte que é jogo que não sabe quando vai acabar? Tu não sabe o que vai acontecer, quanto tempo tem de ataque, quanto tempo tem de defesa. Qualquer esporte tem tempo pra atacar, tempo pra defender. Qualquer esporte. Basquete, tu tem 25 segundos pra atacar. É 25 segundos, eu acho que é, né? É. Futebol não, velho. Não. Se quiser ficar ali... Fechar a casinha e ir lá pra trás, vai ficar o tempo todo defendendo. Imagina o cara vai ficar correndo... O Frank vai pegar o cara na segunda-feira com 15 km de corrida, porque o cara ficou o tempo todo correndo atrás dos caras. Acho que a melhor palavra que define o futebol é caos mesmo. É caos, velho. É um esporte que impera a imprevisibilidade. Mas eu acho que daí uma particular... Não é o Frank que tá falando, pelo amor de Deus, é o Eduardo. Pra mim, futebol não é esporte. Pra mim, futebol é um jogo. Jogo, tu não tem domínio. Esporte tem domínio. Esporte, atletismo, tu sabe o que vai acontecer. Esporte, basquete, eu vou atacar, o cara vai defender. Futebol americano, tu tem tantos jardas pra atacar, não atacou, vai ter o cara, pronto. Mas eu acho que é isso que faz o futebol ser essa máquina. É por isso, claro. Mas é porque é o jogo. Barcelona pode jogar com o Inter e perder na final do Mundial. Mas, cara, mas é jogo, mas é por isso que o jogo não é fascinante, não é viciante? Exatamente. É jogo. É jogo. Esse é o mais por isso que é viciante, tu não sabe o que vai acontecer. E até o final pode mudar tudo, entendeu? Até o final pode mudar tudo.
Nenhum jogo ontem do Brasil, da Espanha, daqui a pouco tava 4-2, podia estar virar 4-4, entendeu? Infelizmente, tipo assim, que nem teve ontem também Brasil e Estados Unidos no basquete. Tu não vai ver aquilo que tu viu Brasil e Espanha no futebol, que era a Espanha favorita, acontecer no basquete. Não, dificilmente. É difícil, velho. É muito difícil. Só o futebol proporciona essa... o improvável, né? Sim, acontecer. Exatamente. Esse é o legal, é a adrenalina. É por isso que vicia tanto o esporte. Muito cara. massa, muito legal, massa. cara. E eu, Frank, uma pergunta. Vamos lá. Vamos perguntar, né? Pra ele. Pergunta. Vai. Tu tá trabalhando no Grêmio há quanto tempo? Tô desde janeiro lá. Desse ano, então. Desse ano. Não é tu que tá falando. Eu conheço sobre futebol e eu me informo muito sobre futebol e assisto todos os programas de debate esportivo. Adoro o programa de debate esportivo. Tem gente que não gosta, eu amo o debate. Eu escuto o tempo todo. Coisa boa, coisa boa. E uma coisa eu tenho que falar, né? Porque eu acompanho o Grêmio, eu sou gremista e tudo mais. Ano passado o Grêmio tinha lesão de jogadores que não eram curadas. E ninguém sabia o motivo. A imprensa sabia, então eu também não sabia. E nesse ano teve 2 casos até agora, e um que provavelmente deve jogar hoje, tomara que jogue hoje no dia da gravação, que estão se recuperando antes do tempo previsto que o próprio Grêmio informava. Sim. Aí a pergunta, o Grêmio informou prazo longo pra... entregamos a prazo, antes do prazo? Ou realmente é um trabalho que tá sendo feito... Eu não vou dizer que é melhor, porque daí tu não pode criticar a outra pessoa que tava fazendo... Mas, tipo assim, tá mais assertivo esse trabalho de recuperação de lesão do atleta, do Grêmio, ou de todos os clubes que tá sendo mais assertivo essa parada? Eu posso te falar assim com propriedade assim de estar trabalhando lá dentro do Grêmio, que os nossos processos, nossos protocolos estão bem, digamos assim, embasados, né? Então a gente tem feito todos os procedimentos de acordo como devem ser feitos, né? E dentro dessa ideia, assim, a gente está conseguindo colocar em prática todos os processos dentro dos prazos, principalmente, né? E esses processos sendo antecipados só significa que a gente tem conseguido alcançar esses objetivos com mais qualidade, digamos, assim, do que, não vou dizer que anteriormente estava sendo feito, mas que a gente está conseguindo colocar em prática a partir desse ano. É que daí é número, né, Frank? Exatamente. O Grêmio, casualmente, não sabe muito de futebol, o Grêmio entregou um jogador com 50 dias que era pra pegar 90. Entendeu? Então, tipo assim... Então, essa assim, é a parada. são uma série de fatores, eu diria, entendeu? Por exemplo, assim, ano passado não tinha câmera hiperbárica. A câmera hiperbárica hoje tem sido um grande auxiliar para nós na recuperação dos atletas, no recovery dos atletas. Fora outros protocolos também de recovery, né? Como os equipamentos de bota de compressão, enfim, crioterapia, todos esses processos que a gente está colocando para a recuperação do atleta ser acelerado, mas a parte de treinamento que a gente tem, que a gente instituiu esse ano a preparação atlética, que até ano passado não tinha também no Grêmio, então esse ano entrou com a minha pessoa essa parte da preparação atlética, que está fazendo esse trabalho da transição lá da fisioterapia para o campo, entregando para a preparação física os atletas também, né, com esse condicionamento físico em dia. E acho que todos esses fatores associados, né, a todos esses equipamentos, enfim, os protocolos de trabalho, deram esse upgrade esse ano para o Grêmio estar conseguindo esse sucesso, eu diria, né, dentro do departamento médico. Vazaram alguns vídeos da casa do Cristiano Ronaldo, inclusive com essa câmera hiperbárica. Funciona isso? Sim. Como que é utilizado isso no Grêmio? Não, a Conta câmera hiperbárica, gente. assim, ela é como se fosse uma cápsula, entendeu? Tu é fã de Dragon Ball, que eu sei. Muito. Então, imagina assim aquela cápsula que o Goku entra, aí fica ali, ó, até o Soteldo, né, ele fez algumas postagens mostrando mais ou menos isso, que o Soteldo também é fã do Dragon Ball. Então a câmera tu viu? Tem alguma coisa em comum com ele. Então a câmera hiperbárica, ela é uma cápsula que tu entra, né, e tu é abastecido ali internamente por oxigênio puro. É como se tu tivesse assim no ambiente mais puro de oxigênio possível, né? E tu fica 1 hora recebendo aquele oxigênio direto, sendo que a altitude é como se tu estivesse numa altitude lá de avião, acima do céu. Tá? Então, aquele processo de oxigenação numa altitude mais elevada vai fazer com que teus glóbulos brancos, enfim, todo o teu sistema imunológico acelere teu metabolismo, teu corpo, para te recuperar mais rápido. Então, é um processo que leva em torno de 1 hora, mais ou menos. Né? Tem uma série de protocolos que são exigidos para o atleta fazer isso. Então, o ideal é que ele faça a refeição antes, ou almoce, ou faça uma refeição antes e vá depois para a câmera hiperbárica, não antes. Ele não pode entrar com nenhum equipamento eletrônico também, nenhum com tipo de metal, né? Devido à pressão atmosférica lá dentro ser bem alta.
E ali ele fica 1 hora, tem uma telinha passando uma TV ali, ele escolhe o que ele quer assistir e fica tranquilo ali durante o período dele. E tu sabe quanto que é a mascada disso aí? Porque eu mandei mensagem pro Cris, ele não me respondeu. Deve Qual tá o Cris? Só um pouquinho, pra que Cris tu mandou? O Ronaldo, aquele que mora na Arábia, sabe? Ah, é teu parceiro íntimo, assim, Meu por isso bruxo, meu chama de Cris. É, isso Na aí. época do Barcelona, né? A gente tá no mundo figurativo ainda. Aí tá no... Era meu arquirrival. Que rival. Cara, tamo enlouquecendo, Gabriel. Impressionante. Eu acredito que esteja numa faixa de uns 300 a 500 mil reais cada câmera dessas aí, mais ou menos. Tá bom, eu vou ter que juntar dinheiro mais uns mesinhos aí. Conseguimos comprar hoje uma, não? Tem que aumentar Ainda o teu não. passe um pouquinho. Talvez vendendo o carro e a casa dê tudo certo. Deu tudo certo? Daí eu fico morando em uma, vou ficar bem oxigenado. A recuperação tua vai ser excelente. Não, vou sair até com o cabelo branco ali, ó, super ensaiadinho, ó. Não, coisa boa. Frank, a gente precisa também te perguntar algumas coisas. Esse conteúdo sempre é muito importante. Claro. Mas a gente sempre precisa lembrar que isso veio através da educação física. Exatamente. De um profissional que tu mesmo falou que era inquieto, né? Exatamente. E lá na época que tu sempre quis fazer educação física, Frank? Sempre quis fazer educação física, na verdade. Desde a minha adolescência, digamos assim, eu joguei futebol, né? Joguei futebol, então, até os meus 17 anos, mais ou menos. Daí, quando eu parei de jogar futebol, fui para fazer faculdade, escolhi educação física, já pensando em trabalhar com futebol. Quando eu entrei, eu falei assim, quero trabalhar com futebol. Entrei na faculdade com esse pensamento. Só que eu não sabia para que lado ir, né? Como todo estudante, quando entra na faculdade, acabei caindo numa academia. E eu pensei assim, nunca mais vou trabalhar com futebol na época, né? Mas continuei alimentando aquele sonho ali internamente, né? E como eu falei, fui alimentando até que um ponto que eu vi que realmente dava para mim entrar nesse meio, né? Então, através do estudo, através justamente de cursos, né, de aperfeiçoamento e principalmente de contatos, né? Acho que é sempre bom tu ter contatos, estar sempre sendo bem relacionado com as pessoas, né? Ter esse meio de influência, assim, ele é fundamental hoje em dia. Eu diria, né, esse networking para te poder alavancar qualquer ambição que tu tenha na tua vida, né? Acredito que seja dar a vida em cada cliente, né? Porque a gente nunca sabe o que o efeito borboleta vai causar. Com certeza, né? assim, eu tive a sorte e o privilégio, né, de sempre ser um cara bem relacionado, um cara educado, principalmente, assim, que eu sempre falo, né, educação é o principal. E isso me abriu muitas portas, né, então eu consegui ter bastante contato de pessoas influentes que acreditaram em mim, na minha seriedade, principalmente, né, que eu sempre passei essa cara mais de seriedade, assim, para as pessoas, né, então acho que isso aí também influenciou bastante para as pessoas poderem acreditar em mim, né, confiar no meu trabalho. E através disso eu fui crescendo ali, mas sempre falei assim, eu não vou desistir da minha profissão, eu vou vencer na minha profissão, né? Assim como eu vi vários colegas trocando de área, enfim, mudando ao longo do percurso, eu, pelo contrário, sempre falei assim, eu vou acreditar na minha profissão, vou até o final, vou vencer, e cheguei onde eu tô hoje e pretendo alcançar voos maiores ainda, com certeza. E a tua família te apoiou na educação física, Frank? Sim, me apoiaram. Me apoiaram desde o início, assim, meu pai, principalmente, que sempre foi o meu maior, digamos assim, incentivador, né, nessa questão de estudo, assim, ele sempre me apoiou para estudar, e quando eu falei que ia fazer faculdade de educação física, ele, na hora, assim, não me questionou nem nada, e eu fui. Coisa boa. Quando o cara é determinado, qualquer área que o cara escolher, o cara vai se dar bem. Com A certeza. questão é a pessoa. O Frank falou um negócio que puxa, e eu falei hoje isso, inclusive, eu aprendi com o Caio Carneiro. Ele falou a seguinte frase, eu não consigo ensinar ninguém a estar afim. Eu te ensino sobre fisiologia, Sim. eu te ensino sobre treinamento, eu te ensino sobre hipertrofia. Mas te ensinar a estar afim, Não tem, né? não consigo. Exatamente. Não tem como, porque isso é de ti, velho. Claro. Isso é de ti. E o tá afim, ele começa dos primórdios da tua educação de 10, 12 anos. Uma frase meu pai fala pra mim, eu jogando bola, ele fala assim, cara, eu te vejo tu um leão jogando bola. Então, tu tem capacidade de ser um leão. Então, tu vai ser um leão pra tudo. Pra estudar, pra jogar bola, pra cuidar das tuas coisas. Não pode ser leão só pras coisas que tu quer. E outra coisa também, eu sempre ouvi, como vocês falaram antes, assim, educação física, normalmente é aquele cara que não conseguiu passar na medicina, na engenharia, né? Vai fazer educação física, né? E eu sempre fui ao contrário disso. Eu sempre falei, não, pelo contrário, sou um cara que sempre fui um cara inteligente, sempre tive boas notas, passei na faculdade bem. E eu sempre falei assim, não, eu quero vencer dentro da profissão, mas mostrando o porquê, da ciência, do estudo, né? Dessa parte, assim, de mostrar, assim, que não, nós da educação física também a gente tem, como vocês falaram no início, voz ativa para falar com médico, com fisioterapeuta, com qualquer profissão no mesmo nível,
e mostrar o nosso valor se a gente tem embasamento para falar isso, né? Desde que tenha estudo e competência, né? Exatamente. Então, A gente falou aqui nos bastidores, só voltando um pouco para a parte de recuperação e das partes metodológicas Claro. e de estatística dentro do futebol. O que acontece quando o jogador chega no vestiário todos os dias? Tu falou que ele passa por um tablet ali e Sim. até faz aqueles examezinhos que nem os diabéticos fazem de picar uma agulhinha ali e ver uma análise do sangue. O que é analisado nisso? Então, assim, a rotina do atleta no clube é a seguinte: ele chega, né, tem o horário determinado para ele chegar no clube, e a primeira coisa que eles fazem quando chegam no vestiário é responder um questionário no tablet que está ali disponível para eles. Ali eles vão informar a questão de tipo, sono, hidratação, cor da urina, fadiga, estresse. Então, todos esses dados automaticamente são mandados para o computador da fisiologia, lá da preparação, para a gente já ter esse relatório de como o atleta se apresenta. E, ao mesmo tempo, determinados dias, vai estar lá o nosso fisiologista para fazer o exame de CK, que a gente chama, né? Para fazer a análise de lactato no sangue, para ver qual é o nível de fadiga que esse atleta também se encontra, né? Então, esses testes são feitos periodicamente, né? Para a gente conseguir fazer esses relatórios e essa análise justamente para poder, dentro disso, direcionar o atleta no treino. Porque nem todo mundo, por incrível que pareça, assim, um grupo de 35 atletas, nem todos os 35 vão fazer a mesma coisa, porque daqui a pouco o Gabriel tá fadigado, né, tá com uma análise lá não tão desejada para poder estar atuando aquele dia em campo, a gente vai dar uma segurada nele, vamos fazer um outro protocolo de recuperação, de recovery, enfim, dar um trabalho mais específico na academia, não vai para o campo, se recupera para estar apto para o próximo jogo estar em campo. Tu viu? Tu tá dando migué até na brincadeira aqui. Até no imaginário. Até no imaginário. E dentro desses protocolos de recuperação, tem 2 aqui que a gente ainda não falou. O primeiro deles é a botinha de compressão. A gente tem visto até atletas de corrida, amadores, terminando prova e entrando naquelas, tipo, Eu sabia que eu tenho uma em casa dessa. Vou te falar, cara, isso daí é fantástico. É muito boa. Deveria ter uma botinha Como que dessa. funciona isso aí? Então, a bota de compressão ali, ela trabalha com uma pressão pneumática no ar, de ar, né? Ar comprimido ali que tu faz a regulagem, na verdade, da Um aparelhinho de pressão. pressão. É como se fosse um aparelho de pressão. Tu regula ali a pressão que tu quer colocar, né? Tem vários níveis de pressão. Tu pode regular se tu queira que aperte só o pé, ou só a coxa, ou que faça Panturrilha. a perna inteira. E daí tu faz um protocolo normalmente de uns 20 minutos, né? E aquele protocolo ali já vai ser suficiente para te dar um alívio bem considerável ali nas A pernas. minha não é essa aí, logicamente, né? A minha... cara, tu coloca a botinha e pede pra ela fazer a pressão da coxa pra perna pro pé, perna pra coxa e fica numa onda assim, ó. Tu dorme com aquilo ali. Como se fosse uma massagem para relaxar Exatamente. a musculatura e Exatamente. melhorar o fluxo sanguíneo. É muito bom. Exatamente. É muito bom. É muito Que bom. top, E tem cara. também as botas de crio, né? Que tu coloca, ao invés de ter o trabalho do ar comprimido ali para fazer a pressão, tu coloca gelo. E daí ela vai resfriar a tua perna. Aí tu fica ali deitadinho e a perna fica sendo resfriada através do gelo ali. Tu falou da crioterapia, que é essa banheira de gelo. Como que ela é utilizada no futebol? Com qual frequência e com qual finalidade disso? Pra ver se a galera, de repente, enche a banheira de casa Claro. de gelo ou um balde. Eu, na época que eu jogava futebol, era banheira de gelo 3 minutos e 3 minutos de água quente. Entrava no chuveiro Era o quente. choquezinho. Um choquezinho térmico. Contraste. Não, a crioterapia ou a banheira de gelo é justamente através, né, desse processo assim, de vasoconstricção no sangue, né? Ele ajuda também a liberar as toxinas, né, e recuperar mais rápido a musculatura. Então, normalmente lá no CT os Desinflamar, atletas... né, Fran? Desinflamar. Normalmente os atletas, eles fazem isso pós-jogo, né? Como eu falei antes, assim, essa questão assim, um dia depois do jogo, eles têm trabalho de recovery, é uma das opções de trabalho deles de recovery é fazer a crioterapia. Ou então, pós-jogo, assim, pós-treino, na verdade, eles podem fazer ao momento que eles quiserem, não tem uma restrição para fazer a crioterapia. Então, a gente enche um balde grande, assim, de gelo, né, um tonel ali, que a gente tem uma máquina de gelo de fazer lá dentro do CT mesmo, e eles imergem ali, ficam até a cintura normalmente. Na minha época era no latão de lixo azul. Que os caras levavam, botavam água de... Cara, é isso que tinha. Era isso que tinha. Agora cadê banheira? Claro. Banheira de cerâmica, de gelo. Ah, velho. E quanto tempo que eles ficam dentro dessa banheira? Eles saem e vão pra água quente? Como é que normalmente faz? assim, os barris ali, né, de gelo ficam ali disponíveis na frente da banheira de hidro. Então, normalmente, como tu falou, eles terminam ali e já caem direto na banheira. Uma aguinha de hidro, quente uma ali aguinha já. quente, Para dar o contraste, né? Exatamente, para dar o contraste. Só pra galera entender, né? Talvez não...
grosseiramente falando, pra inflamação ir embora, se tivesse um ponto de saída, tu colocaria quente, né? Tu fala, como não tem ponto de saída, eu tô falando, tipo assim, sabe o pus inflamado, não tem ponto de saída, tu faz gelo, porque daí tu consegue espalhar essa inflamação pra ela ficar se difundindo na maior parte do corpo, do que tu ficar só naquela região, né? Ali. Só pra ficar bem claro, né? Tipo, tu puxou a pelezinha do dedo, inflamou o dedo, tu tem aquele puzinho, tu põe água quente porque tu consegue tirar ele. Como não tem como fazer isso no corpo inteiro, tu põe gelo. Exatamente. Essa é a diferença da parte, porra, grosseiramente falando, né? Mas é mais fácil de explicar. Mais fácil de explicar, né? Top. E como que é o teu trabalho junto com o nutricionista? Essa parte de trabalho interdisciplinar dentro do Grêmio? Então, assim, meu trabalho com nutricionista, ele é praticamente direto, né? A gente conversa todos os dias, eu passo todos os dias na sala do nutricionista, que é justamente junto com o refeitório do clube, né? Então, o acesso é bem fácil também de chegar neles. A gente tem hoje 3 nutricionistas no Grêmio que trabalham ali comigo. E eu sempre troco informação, principalmente se tem algum caso mais específico, de algum atleta que precisa perder peso, ou ganhar massa muscular, ou enfim, se tem alguma especificidade de algum caso, assim, eu troco essa ideia com eles, né, e a gente vai direcionando, né, eu falo algumas coisas que são importantes para eles também saberem, mas normalmente esse trabalho, ele é bem casado, assim, então a gente sempre tem essa troca de informações internamente ali. Até por um exame de sangue, o cara vê a parte nutricional do sangue ali, o que precisa, e aí já introduz na alimentação do próprio atleta. A alimentação com o nutricionista ali é bem a parte da nutrição mesmo que executa, né? Então, eu quase... Não sabe nada. Não é que não sabe nada, eu não me envolvo. Não sabe nada, tipo assim, não te envolve nada essa parada. Eu não me envolvo diretamente, mas eu tenho que estar por dentro do que eles estão usando, o que eles vão precisar usar. Por exemplo, assim, hoje vou levar alguns atletas para o campo. Aciona a nutrição para pedir o pré-treino dos atletas, o pós-treino dos atletas, para estar sempre tudo alinhado para estar E sobre suplementação, eu sei que não é bem a tua área na parte nutricional, mas o que se tem utilizado mais de suplementação dentro do futebol? Então, a gente tem utilizado bastante a beta-alanina como pré-treino, né? Beta-alanina e a creatina também, né? Então, os atletas normalmente utilizam beta-alanina, creatina, dependendo do atleta, um pouco de malto, se precisa de energia, né, no pré-treino. Eu não precisaria de malto, nem te preocupe. E hoje a gente está usando muito, são os shots de beterraba, né? Então, já vem os flaconetezinhos. O de suco de beterraba. Então, já vem os flaconetezinhos prontos, ou então um sachê. Daí se toma assim no pré-treino, que ajuda bastante também. E no pós-treino, o clássico whey protein, né? Mas a beterraba seria por causa da arginina? Não tô enganado? Cara, o suco de beterraba eu vou estar falando bobagem. Nitrato. Não, eu ia dizer pra vocês, o que mais importa ali na beterraba é o óxido nítrico. Isso, né? Isso aí. Exatamente, o nitrato que vai dar uma maior vascularização, maior fluxo de nutrientes pro corpo. Que interessante que estão usando. E é comercializado o shot de suco de beterraba, no caso. Bem exatamente. Concentrado. Que louco, esse eu não imaginava. Eu imaginava. Que legal, beta-alanina então e o nitrato junto. Não, a parte de nutrição, como eu falei pra vocês, o Rafael, ele era especialista lá no Atlético Paranaense, né? Então ele trouxe toda essa bagagem dele já com nutrição para implementar ali no Grêmio, né? Então, nessa parte a gente já tá bem avançado, assim. E o que tu daria de dica, assim, pra galera que tá hoje como personal e que sonha em ir pra parte de preparação física no futebol? Se tu tivesse aqui na tua frente um estudante e ele te perguntasse assim, Franklin, como que um dia eu chego num clube grande que nem o Grêmio? Qual é o caminho? Qual é o segredo? Como eu falei já desde o início pra vocês aqui, é estudar. Cara, estudar e se relacionar bem. Então, são os 2 fatores principais, né? Tu ter um bom network, ter um bom relacionamento com as pessoas e frequentar esses lugares, né? Por exemplo, como eu falei antes, os Summit são eventos justamente que já vão vários profissionais dessa área do esporte, preparadores físicos, enfim, de vários clubes. E lá tu consegue ter um networking bom para te ter esse contato, essa conversa, além de já ter cursos específicos voltados já para quem está trabalhando nessa área. Então, a ideia é essa, é tu entrar nesse meio, se aperfeiçoar, ter uma teia de relacionamentos e seguir o caminho.
né? Não desistir. 2 perguntas pra gente descontrair um pouquinho. Tu acha que o Gabriel tem condição de fazer parte do elenco do Grêmio? Tá, obrigado, já respondeu. E de vez em quando, tu olhando eles treinar, não dá vontade de bater uma bolinha junto? Eu vou te falar, eu já vi o Gabriel jogando bola. Ele, como jogador, ele é um bom árbitro. Excelente árbitro. Como árbitro, ele era muito bom. E Frank, dava de vez em quando uma vontade, tipo assim, caramba, eu acho que dava pra ter encarado. Tá louco, com certeza. Dá vontade. E eu vou confessar pra vocês, às vezes ali, ó, quando a gente tá terminando um trabalho, tá ali a goleira, tá a bola, eu chuto as bolas no gol ali também. Pra brincar, se divertir não é ali. pra brincar, mas tipo assim, até pra dar uma treinada, né? Porque é importante também treinar meu chute, mas aquela sensação de estar ali dentro do futebol profissional. Deve ser uma adrenalina. Exatamente, tá dentro do futebol profissional. O sonho de todo mundo é estar lá, né? E tu tá ali, tu não vai chutar uma bola na goleira? É impossível, né? Chama o goleiro, vem bater um pênalti aqui, eu quero ver se tu é bom mesmo. Ontem mesmo tava com o Felipe Scheibe, que é o goleiro lá, ele tava me desafiando, quero ver tu acertar uns pênaltis em mim aqui. Então, sempre tem alguma resenha. Tá, mas aí tu ganha ou tu perde, velho? Normalmente eu perco, né? A minha qualidade já não é mais a mesma. Né? E como é que é o emocional, Franklin, de estar trabalhando com grandes estrelas do futebol? Bem, a gente tem o Diego Costa, que veio de clubes gigantescos. Tu tá trabalhando com o cara no mesmo vestiário. Como é que é lidar com essas super estrelas do futebol? Eu acho, assim, que... Bom... É fantástico, eu diria, entendeu? É a palavra que eu tenho para falar, porque além de pessoas fantásticas também, né? São pessoas muito ricas, assim, para te ter conhecimento, experiência, assim, de lugares diferentes que essas pessoas já vieram, trazendo essa bagagem. Então, como eu falei para vocês antes, assim, essa minha peculiaridade, assim, de ser uma pessoa que sempre me adaptei bem também nos lugares, tive bons relacionamentos, assim. Então, eu consigo me adaptar muito bem com eles, né? Tanto que o Diego Costa, como tu falou, eu considero um grande amigo meu, assim, a gente trabalha muito bem junto. E não só ele, mas todos os outros atletas do elenco, assim, são pessoas fantásticas, assim. São muito, não fáceis de trabalhar, eu diria, mas, tipo assim, são pessoas ricas para trabalhar, né? Porque a gente consegue ter uma vivência, assim, com diferentes culturas, diferentes peculiaridades, agora ainda mais com pessoas atletas vindo de outros países, né? Então, hoje lá no Grêmio a gente fala, até brinco, a gente fala mais espanhol do que português hoje lá dentro, né? Tive que aprender a falar espanhol para me poder comunicar com os jogadores. Então, essa experiência, assim, não tem preço, né? Todo dia tu tá se enriquecendo de alguma coisa. E a gente vive hoje um momento no futebol brasileiro de certas incertezas no comando da seleção brasileira. De quem trabalha dentro do Grêmio, quem tem convivência com o Renato Gaúcho, tu acha que a presença... Não tô querendo tirar ele do Grêmio, pelo amor de Deus. Cara, tu tá arrumando uma encrenca, cara. Faria bem pra seleção brasileira um personagem como o Renato Gaúcho no controle da seleção? Com certeza. E levar a equipe junto. Seria o cara pra seleção brasileira. Qual é o diferencial do Renato como treinador? O Renato é uma grande pessoa, assim, né, como ser humano e principalmente ele sabe conduzir o grupo, né, então eles têm uma dinâmica interna de condução, de relacionamento com os atletas, de envolvimento com os atletas, de abraçar e vestir a camisa do Grêmio como ninguém. Então isso transmite muita confiança para os jogadores e para toda a comissão que trabalha com ele, né? Até porque a gente tá falando, é um local de trabalho, né? O Grêmio é futebol, mas é um local de trabalho. Com e certeza. tem estresse como qualquer outro trabalho tem. Sim. E muito mais estresse porque é público, é envolvido muito dinheiro e tu tem que dar resultado. E tu vê o resultado, tu prova o teu resultado 2 vezes por semana, né? Então tem que ter uma pressão e deve ser pressão, né? Não, o tempo todo. O tempo A pressão todo. é grande. Tipo assim, o jogador, logicamente, sente a mais pressão. Mas tu também deve correr pressão, tipo assim, Franklin, Sim, com libera certeza. lá o cara, Frank. Tem que liberar o cara. A pressão no trabalho é diária, entendeu? Não importa o dia, todo dia a pressão é muito grande porque a gente tá vestindo a camiseta dos maiores times do Brasil, né? E a gente tem que mostrar essa qualidade também no nosso trabalho. Então, levo o trabalho muito a sério, né? A pressão é minha, né? Não digo nem que seja lá, além da pressão do trabalho, tem a minha pressão. Porque eu me cobro muito, né? Eu me cobro muito para cada dia estar entregando mais, entregando melhor para cada vez ter menos falhas lá dentro. E o teu gol, propriamente dito, é quando tu libera um cara antes. É minha maior alegria, com certeza. O departamento médico tá vazio. Como eu te falei, hoje eu cheguei aqui, o departamento tá vazio. Então, para mim, isso daí é o meu gol. É a minha
Assim, a melhor cara, parte do trabalho, o clube com tem certeza. 35 jogadores, o treinador tá com os 35 jogadores aptos pra Exatamente. jogo. Quanto mais disponível estiver, melhor. E cada vez que eu libero um jogador do departamento médico, assim, a minha felicidade interna é enorme. Até porque provavelmente o cara até deve estar te enchendo o saco pra voltar pra campo, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não, O Gabriel não, o Gabriel ia ficar lá esse sentadinho aí na ia máquina. ficar lá. Eu ia ficar mais tempo no clube. Quanto menos tempo em jogo, melhor. É melhor. Menos aparecer, melhor. Mas é que no meu depende, caso. né? Porque daí tu não tem participação de rendimentos, né? Quanto Olha aí, menos ó. aparecer, né? Tu viu? Mas eu ia ter uma participação negativa. Aí a gente tem que se encaminhar pra fechar. Nós temos que se encaminhar pra fechar. Já estamos 1 hora conversando. Passa rápido. Ah, foi bom hoje. Foi hein? bom Ah, hoje. foi A gente top tinha muito hoje. mais pergunta pra te Sim. fazer. Muito mais pergunta pra te fazer. Com Inclusive, certeza, que é a melhor do imagina. time, não, mas tô brincando. Não vamos te sacanear. Frank, foi um prazer te receber aqui. Bom, muito obrigado. A gente mesmo. sempre encerra com uma mensagem que tu possa passar. Eu sei que tu já meio conversou sobre isso, mas um estudante, profissional que tá perdido, alguém que deseja um conselho pra essa pessoa. Imagina que tu tá falando contigo lá na época que a gente se conheceu no União, que foi o quê? Uns 15 anos atrás? Mais, não chega Não, tanto, eu acho. 15 eu ia ter. Uns 10 não, cara, anos, foi, 10 tenho anos. 31, Não, tinha 10 anos. 16. É. Foi uns 15 anos, cara. Nós estamos velhos, cara. Passa o tempo. Imagina que tu tá conversando aqui na tua É. frente, tá o Franklin de 15 anos atrás, que tá ali no início da carreira de profissional de educação física. O que tu falaria pra ele? Pro Franklin, eu falaria assim, continua fazendo o que tu tá fazendo, que tu tá no caminho certo. Tá feliz com o que tu faz hoje? Bah, muito feliz, com certeza. Hoje eu posso dizer que eu finalmente cheguei aonde eu queria estar, né? Que é lá um clube de futebol profissional, do tamanho do Grêmio, na grandeza que o Grêmio tem. Mas é como eu falei para vocês também, já não pretendo, né, parar por aqui, né? Tenho ambições maiores, de repente para fora do país, ou alcançar de repente até uma seleção brasileira, né? Então a gente não pode nunca parar de querer crescer e ir mais adiante. Né? Ambição, né? Ambição. E é a ambição que move, né? É aquilo que eu falei, sempre fui um cara inquieto e eu não tô acomodado ainda. Ainda quero crescer ainda muito mais dentro da minha profissão. De nada adianta ambição sem ação, né? Então Ação. você que está assistindo, estamos chegando ao fim. Se você gosta de futebol, eu tenho certeza que isso aqui foi um creme de divertimento e de conhecimento para você se motivar ainda mais em cada aula de personal que tu der, em cada treino que tu passar para os teus atletas, para os teus alunos. Saiba que educação física é um campo gigante e um campo muito fértil para você ganhar dinheiro e para você ser muito feliz na sua profissão. A gente já trouxe aqui muita gente feliz e a gente espera que você, assistindo os nossos programas, se motive a ir cada vez mais longe. Não deixa de deixar o like aqui embaixo, um comentário e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, galera. Valeu! Valeu!